em homenagem a um filho de uma puta que não veio pra Bahia de São Francisco. Mano, vamos lá, velho. Peraí. Eu vou pegar um. Não lembro onde eu guardei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, o meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse maravilhoso podcast do Zone, o Zonecast. Quem sabe faz ao vivo, então só tem eu e o Luquiba hoje. O Luquiba estava de pé tentando pegar um boné. E aí, quando ele viu que ia terminar a música e ele não estaria sentado, ele falou assim: foda-se o boné, e voltou. Então a homenagem do boné hoje fica só por conta deste arrombado chamado Arão Juiz, que não veio para a Bahia de São Francisco e vai se foder agora em Nova York, vai vosicar para um cacete, vai se fuder, vai ouvir a torcida zoar ele, vai ouvir o que for, vai sofrer o diabo, não vai ganhar bosta nenhuma porque fez essa putaria. Foi pra lá, fez carinha de feliz, chorou, riu, mexeu com o meu coração, mexeu o coração da torcida laranja e preta. É um desgraçado de primeira. É isso que eu tenho para falar sobre Aaron Judge. Mas ao meu lado, nessa companhia maravilhosa de podcast, tem um cara que sim é ponta firme. Boa noite, Luquiba. Você tá bem? Cara, eu tô ótimo. Eu tô dando risada porque hoje a gente discutiu no grupo da redação e eu falei que essa seria a sua fala. De fato, foi a sua fala. É como você tava no trampo, você provavelmente não viu. Por isso que a gente tá dando risada. Só faltou você falar, o Gigantão vai ganhar antes do que você. Só faltou isso pra fechar. Porra, verdade. Mas vai acontecer também, o Gigantão vai ganhar. Tá vindo gente aí. Tá vindo, vamos falar disso inclusive mais pra frente. Mas, Luquiba, pra começar, antes de mais nada, e antes de fazer... Não, primeiro eu vou fazer nosso jabá. Depois eu vou puxar o link. Então, por favor, galera, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook. E Tailgate Zone _BR no Twitter. E também, obviamente, não está aqui ainda, mas é sempre bom lembrar, você agora também pode olhar para o Tailgate e tirar notícias do cu, porque estamos lá. Tailgate Zone também no cu. É isso, não é piada, é a verdade. Estamos no cu. É isso aí. A quinta série... E tem o site, né? Quinta série vive sempre entre a gente. Exatamente. E tem o site também, tailgatezone.com.br. Não esqueça de acessar lá, belíssimos textos. E vamos retomar um pouco. O que seu áudio está um pouquinho picotado. Se puder matá-lo e ligá-lo novamente, só para a gente fazer um check, porque quem sabe faz ao vivo. Melhorou? E agora? Melhorou? Ele está um pouco robotizado. Não sei o que aconteceu. Melhorou? Eu não sei se... Talvez seja a barba que está roçando no microfone. Pode ser. Mas tudo bem. Pode ser. Pessoas, a gente sabe, quem sabe faz ao vivo, nós vamos seguir assim. Já tá. Se quiser segurar, eu troco aqui de fone. Então, beleza. Então, troca rapidamente de fone, Luquiba. Enquanto isso, eu vou conversando com a galera aqui, porque além do que eu já falei de nossas redes sociais, você também pode conferir a gente no YouTube. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar um like, deixar o seu comentário nesse podcast ou em todos os outros, qualquer outro vídeo que temos, porque vale muito a pena. Estamos produzindo um conteúdo de qualidade, precisamos do seu apoio para os algoritmos dessas redes sociais malucas nos ajudarem. Estou te ouvindo, está bom agora o áudio. Melhorou? Tá, eu troquei, então vamos embora. Não está 100% ainda, mas está bom. Vamos seguir assim. Peraí, deixa eu desligar o ventilador. É a última hipótese que tem aqui. Pronto. Aí cancela todo o barulho que tem aqui no quarto. Melhorou agora? Faz o seguinte, Luquiba. Lembra que você configurou para ajustar o volume? Sim. Deixa no automático mesmo. Eu Melhorou? gosto de começar o podcast assim. Melhorou. Melhorou? Ok. Melhorou. Tá bem melhor. Vamos ficar assim. Está com um volume bom também. Que beleza! Maravilha. Começamos a divertir esse podcast. Feito o nosso jabá, Luquiba, antes de chamar hoje na história, eu tava falando do quê? De como Aaron Judge é um grandíssimo filho da puta.
Mas, hoje, antes de começar essa gravação, enquanto eu estava no trânsito, perdidamente fudido no trânsito, São Paulo hoje está uma delícia. Você mandou uma notícia de um cara que conseguiu ser mais filha da puta que o Aaron Judge. E é um brasileiro. O cara conseguiu assistir 11 jogos na Copa do Mundo do Catar, ficou em área VIP, comeu e bebeu de graça e não pagou um centavinho no Kiba. O cara foi o grande penetra desde, sei lá, desde os tempos de impostor do Pânico. Daniel Zuckerman ficou no chinelo agora, porque cada ingressinho da Copa do Mundo está em torno de R$1.000. Pois é, e assim, ele mandou, claro, de forma anônima, né, para a ESPN, mandou todas as fotos, né, que a matéria foi na ESPN, antes que as pessoas não entendam, para provar o que ele está falando é verdade, e ele contou as histórias. Basicamente, a gente vê que a segurança na Copa é falha, porque ele falou que até o jogo 5 que ele foi, ele não apresentava absolutamente nada, só a identidade dele, as pessoas deixavam ele entrar. Aí começaram a endurecer um pouco para que ele conferir o ingresso. Aí o que ele fazia? Ele escaneava, tirava foto do ingresso verdadeiro de um amigo dele e entrava com o scanner, e aí ele passava, o amigo dele não passava, claro, os dois ingressos não funcionam, o amigo dele ia lá falar com a FIFA, dizendo, deu alguma coisa errada com o meu ingresso, está aqui o meu ingresso, ou comprovante de pagamento e tal, a FIFA falou, beleza, pode entrar. Então, assim, ele fez isso, basicamente, com ajuda, mas foi o que ele falou, ele conseguiu assistir 11 jogos e só não ficou lá porque estava sem dinheiro para se manter em hotel, essas coisas. Porque também no hotel não conseguiu dar o truque, né? Grandíssimo filho da puta. Eu anotei aqui, anotei não, né? Eu peguei lá os jogos, só para vocês sentirem o que esse sim ganhou o prêmio de safado. Ele assistiu o jogo de abertura, então Equador 2, Qatar 0. Assistiu Holanda 2, Senegal 0. Assistiu Arábia Saudita 2, Argentina 1. Assistiu França e Austrália 4-1 para a França. Assistiu Brasil e Sérvia 2-0 Brasil. Assistiu Brasil e Suíça 1-0 Brasil. Assistiu Equador e Senegal. Um dos jogos do Brasil, ele ficou na área VIP, porque o ingresso que ele escaneou era de área VIP. Então ele ficou numa cadeira acolchoada, comendo e bebendo à vontade. Pois é. Senegal e Equador 2-1 para Senegal. Austrália e Dinamarca 1-0 para Austrália. Croácia e Bélgica 0-0. Coreia do Sul 2, Portugal 1. Camarões 1, Brasil 0. O cara foi mestre. Assistiu todos os jogos do Brasil. Esse sim. Como é que o Fernandão falou para definir o Maradona com a La Mano de Dios mesmo? Como que era? Uma inteligência muito filha da puta. Acho que foi isso. Mas é exatamente isso que nós estamos para falar. Mas maravilhoso, maravilhoso. Ganhou do Judge. Só que o Judge afetou mais meu coração. Esse aqui só deu prejuízo para a FIFA. Então, o prejuízo para a FIFA é de boa, né? Agora, exatamente. Meu coração é complicado. A gente passamos o pano por conta disso. Exatamente. Bom, Luquiba, agora temos que começar nosso papo mesmo. Nosso papo não. Temos que contar umas histórias, então vamos por hoje na história. Luquiba, continuamos em dezembro. Nossa, para qualquer um que abriu o calendário sabe que está em dezembro, não precisava avisar. E essa semana nós vamos falar de 8/12 até 14/12. Dezembro eu estou fazendo, porque com o Luquiba, janeiro o Luquiba volta aí para todos. Vou deixar a cobrança já, Luquiba, por favor, mande uma semana antes de fechar o mês. Não, já comecei. Já comecei a escrever. Até sexta-feira está pronto já. Olha só, tá vendo? Aí sim, aí é outro nível, Mas beleza, vamos lá. 8 de dezembro de 1988. É legal porque eu disse que esse mês vai ter muitas reviravoltas de recorde. E começa aqui já. Então, 8/12 de 1988, nós tivemos o New York Knicks vencendo o Milwaukee Bucks por 113-109 e um recorde de bolas de 3 convertidas, não sei se está certo falar isso, mas por um time até então foi o New York Knicks, com 11 bolas de 3. Obviamente, eu acho que vocês devem imaginar nessa NBA nova que temos, né? Porque é uma NBA nova, querendo ou não. Esse recorde já foi destruído, estraçalhado, pulverizado, exatamente. E nós falaremos dele mais para frente, porque, curiosamente, isso também aconteceu em dezembro. Então já tem um spoiler aí para as próximas semanas, vocês ficarem ligados e saberem qual é o recorde de hoje, que eu não vou dar spoiler aqui. Mas é isso. E New York Knicks aparecendo, que está há 50 anos aí
do último título e a gente não vê nenhuma uma melhorazinha assim para falar que vem um título aí em algum ano. Mas enfim, só para dar essa cutucada no torcedor do Knicks também, porque merece. E aqui, ó, pro Spike Lee, se ele estiver vendo a gente. Exatamente. Só um pitaco. É o que o Rafik disse: enquanto o Dolan for dono, não ganha. E eu não discordo dele, porque vários jogadores já disseram que não tem a menor vontade de jogar lá. O próprio Kevin Durant disse que não tem a menor vontade de jogar lá. Ele sempre foi especulado lá e disse que não tem a menor vontade de jogar lá. Então, eu não imagino que isso vai mudar tão cedo. Então, torcedores, não sei se tem torcedor, mas torcedores do Knicks que assistem a gente, começa a fazer a campanha fora Dolan, que só assim vocês vão ver o seu time erguendo um banner aí. E só para continuar essa informação que você disse, muito foi veiculado, né, de Kevin Durant e Kyrie nos Knicks, mas eles foram pro irmão mais novo ali, pros Nets. Mas é isso, só no dia 8. Dia 9/12 de 2021, sim, é recente, no ano passado. Marc-André Fleury, goleirinho que jogou por alguns times aí, teve no Vegas, teve no Penguins, jogou no Bruins também, não lembro agora. Não, né? Ele jogou acho que em Chicago também. E Chicago, exatamente. Em Chicago é que ele consegue a marca de 500 vitórias. E ele é o terceiro goleiro na história a conseguir isso. Então, o Fleury realmente representa. Ele foi o cara dos últimos títulos também dos Penguins, né? Falando nisso. Foi o goleiro importante. Ele e o Murray, né? É isso que eu ia falar. No último, o Murray já assumiu o protagonismo. Até por isso que Pittsburgh acabou dispensando ele, né? Dispensando entre aspas, né? Não protegeu ele, né? E aí Vegas pegou ele. E ele está em outro time esse ano e eu já esqueci o time. Eu tinha anotado para a gente falar e eu esqueci porque eu me perdi nas minhas anotações. Não lembro agora que time que ele está, mas ele está jogando ainda, gente. E ele é bom ainda. É isso. O Luquiba vai procurar enquanto eu vou chamando aqui a outra. Minnesota Wild. Minnesota Wild. Aí, ó. Um grande goleiro ainda. 10 de dezembro de 1983. Tínhamos o último jogo no X-Stadium. De NFL, que fique claro. Giants jogava no X-Stadium. Giants e Jets, inclusive. Acho que esse último jogo foi dos Jets. E até que foi construído, então, o MetLife. E aí os dois times migram lá para East Rutherford, em Nova Jersey. Meadowlands, então né? Eu sempre me confundo. Para mim é tudo a mesma coisa lá. Meadowlands, East Rutherford. Para mim é tudo aquela mesma região, fica no cu do Judas, onde a gente não acha, demora pra cacete para chegar, não tem nada em volta. Agora tem um shopping da hora em volta, mas caríssimo o shopping, caríssimo. Mas enfim, era o último jogo no X-Stadium, o X-Stadium que foi estádio dos Mets por quanto tempo? Bastante, né? Bastante. Posso até também procurar aqui, mas foi bastante. Mas dividir ali com os times de Nova York, da NFL. Mas é isso, muito bom também. 11 de dezembro de 1966. Agora temos um recorde legal. Al Nelson, que era cornerback dos Eagles, ele estava na sua segunda temporada na liga e ele conseguiu, após um field goal errado do Lou Groza, sim, Lou Groza, que é o nome também do prêmio do melhor kicker do college. O Lou Groza erra um chute e aí ele retorna esse chute errado para touchdown. Foi um touchdown de 100 jardas. E aí o mais impressionante, alguns anos depois, o Nelson quebraria o próprio recorde. Hoje já não é mais também o recorde da NFL, a gente tem touchdown aí de 109 104, jardas. eu acho. 109. Tem mais que o 102 do Al Nelson, que era o recorde da época. Mas é bacana. Procurem Al Nelson depois. Só para corrigir, o X-Stadium foi do Mets até 2008. 2008? Olha só, bastante tempo mesmo. Beleza, seguindo então. 12 de dezembro de 1991. Falei dos Nets, falamos do senhor Patinho Feio não, mas o irmão mais novo dos Knicks, vamos dizer assim. New Jersey Nets na vitória sobre o Denver Nuggets em 91.
sobre os Denver Nuggets, por 121 a 81, registrava 22 tocos, que é o recorde para uma franquia, para um time numa partida com o número de tocos, 22 tocos. Quem liderou o time foram quatro jogadores, né? Registraram tocos. Quem liderou foi o Dirk. Ao contrário. 4 não registraram apenas tocos, apenas 4. Apenas 4 não registraram tocos. Aí, ó. Isso. Muito bom, Kiba. E Derek Coleman foi quem liderou o time com 6 tocos. 6 tocos numa partida. A gente já tem mais. Hoje o próprio Embiid a gente comentou aí de 7 recentemente. Mas é uma marca expressiva, né? 22 no time inteiro. Pensar que só 4 caras não conseguiram uma jogada defensiva belíssima. Um bloqueio. Imagino que devemos ter jogado pelo menos uns 9. Para ter uma ideia, que são os 5 titulares, normalmente entra 4. Então, normalmente 9 jogam. Tem jogos que mais, menos, mas a média é essa. Então, o time inteiro titular conseguiu toco, pelo menos. Né? Sim, não, isso é certeza. O time inteiro titular, tem dos reservas que não conseguiram. E, assim, até por uma vantagem expressiva, né? 121 a 81, todo o time deve ter rotacionado todo mundo. Então, quem teve pouca minutagem foi quem não conseguiu aí os tocos. Então, é bem expressivo isso também. Parabéns aí aos Nets. 13 de dezembro de 1956. Putz, eu queria muito que o Fernandão tivesse com a gente nessa, porque 13 de dezembro de 1956 aconteceu um bagulho bizarro. Jack Robinson, que a gente tanto já falou e tanto fala nesse podcast, sempre tem alguma data expressiva dele, até porque é um cara icônico no esporte como um geral, né? Vamos pensar assim, porque é o cara que quebra a barreira de cor na MLB e que representatividade isso, né? Ele é trocado do Brooklyn Dodgers para o New York Giants, para o rival, para a rivalidade que começa em Nova York e depois vai para a Califórnia. Ele é trocado. Só que quando ele viu que ia ser trocado, ele já falou que não tinha muita pretensão de continuar jogando. Quando é confirmado que ele vai ser trocado, ele fala, cara, não vou trocar não, estou aposentando. Então ele aposenta e não chega a jogar nos Giants. E também toda a troca é desfeita, mas é bem bacana. É um dado que o Fernandão gostaria que ele estivesse aqui. Ele ia apreciar bastante o nosso grande torcedor dos Dodgers, rivalzinho aqui, ó, desse boné bonito aqui, que o Judge não quis vir. Se fudeu. Não vai ganhar nada. É isso. Beleza. Seguindo aqui, passou o ódio já. Só para complementar, que eu acho que é legal. A troca envolvia o Jack Robinson, obviamente, saindo Jack Robinson. E o Giants mandaria para os Dodgers o Dick Littlefield e mais $35 mil. Então teria mais um dinheirinho aí. Mas aí ele se aposenta. Inclusive, quando vocês verem isso nas nossas redes sociais, vocês verão a matéria. Eu consegui achar um print da matéria. Então, o jornal da época estará aí para vocês como imagem. Genial. E o nome do arremessador também, a quinta série, ama, né? Dick Littlefield. Maravilhoso, Luque. Eu falei tão corrido que eu nem reparei, mas agora esse nome é maravilhoso também. Já esperava até a piada do Eric aqui com essas de Dick Littlefield. Com certeza. Campo pequeno. Mas beleza. Esse joga em campo curto. Vamos lá. 14 de dezembro de 1968. Luque, esse aqui você vai gostar. Bob Orr, eu fico honrado, defensor dos Bruins. Quê? Eu fico honrado em estar presente quando você está falando isso. Ele marcava o seu primeiro hat-trick na carreira. Que defensor fantástico, né? E a gente já falou de defensores da NHL aqui nesse mês de dezembro. E temos mais aí o Bob Orr se destacando. E ele vai ser citado outras vezes ainda por conta de pessoas passando ele. Mas se a gente puder falar de um pioneiro defensor de muitos pontos, com muitos gols e assistências, Bob Orr com certeza tá com essa referência, né? Ele quebrou essa barreira, né? O pessoal hoje acha comum um defensor fazer tanta coisa. Na época que ele fazia, era só ele que fazia. Né? Era comum um defensor terminar a temporada com 20, 25 pontos. Né? E ele pontuava 60, 70, 80, 100. Então, o cara era um monstro. Não é à toa que, para mim, é o melhor jogador que eu não vi jogar. Eu não ponho o Gretzky, porque o Gretzky é muito fácil falar. Para mim, o Bob Orr tá nesse patamar aí.
É que nem eu falo, né? Que pra mim o melhor quarterback que eu não vi jogar é o Jordan Whitehead. Não só por ser dos Colts, mas porque ele é o cara que evoluciona o jogo aéreo na NFL também, né? É a mesma coisa. É como se fosse. É o cara que revoluciona o Justo, esporte para sua posição naquele determinado momento. Então é bem bacana justo. isso também. Luquiba, passamos por todos os pontos. Quer comentar mais alguma coisa em cima dessas datas? Não, Então vai lá. podemos Não? passar. É que você fez assim. Você fez Não, assim. é que eu já Pra tava quem tá olhando vendo aqui no já qual que era o Spotify com o próximo. vídeo, vai. É que eu já tava rolando a tela aqui já vendo o próximo ponto já. Então vamos para o próximo ponto. Agora é ponto da semana. Vamos embora. Corta, chuta, pegou! Lançamento pra primeira base! Que maldição. Agora eu só escuto corta e chupa. Meu Deus. Deixou de ser punk e virou uma laranja. Corta e chupa. Ai, que beleza, que beleza. Mas tudo bem. Eu vou aqui, eu vou ter que tirar o boné agora, Tranquilo, porque a tá cabeça tá suando, suando. Mas imagina. depois a gente volta aí. Vamos começar falando de NFL, Luquiba. E minha câmera deu uma desfocada aqui, mas ela vai voltar enquanto eu faço essa graça aqui. Vamos começar com a NFL. E a primeira pergunta, eu acho que a gente não vai ficar muito nesse tema, mas eu acho que é justo a gente falar isso, visto a temporada pífia que faz o Los Angeles Rams. Seria esse a maior ressaca pós-título da história dos esportes americanos? Porque é lamentável as apresentações desse time, hein? Eu acho que dos esportes americanos é um pouco complicado de cravar, porque no beisebol, por exemplo, é muito comum um time ganhar o título e no ano seguinte ser o pior. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Então, acho que para colocar dos esportes, eu acho que é complicado. Agora, da NFL, Alô, Red talvez. Sox? Justamente, o Red Sox foi pior, melhor e pior. 2012 era o pior, 2013 o melhor, 2014 voltou a ser o pior. Então, é bem comum. Mas o da NFL, eu acho que é justo colocar na prateleira aí. Se não é o pior, com certeza é um dos piores. Eu só queria fazer um meia-culpa também de ter puxado esse tema e fazer algumas ressalvas para esse time. São muitas mudanças na linha ofensiva, que sim, afeta o ataque, querendo ou não. Nós temos o Stafford, que parece que chegou nessa temporada baleado, ou desaprendeu a jogar, talvez, não sei. Problemas no backfield, consequentemente, com uma linha ofensiva que está meio porosa, também não tem aquele corredor que se destaque, que quebre tackles e que consiga fazer alguma coisa ali. Cooper Kupp machucou também, que é o principal alvo do time. Eu não consigo colocar totalmente só na ressaca, mas diversos problemas que aconteceram de uma temporada para outra. Perdeu peças, etc. Também não consigo botar totalmente na conta do Sean McVay, que ainda acho que ele é um dos melhores técnicos da NFL. Mas tá complicada a temporada mesmo para eles, tá bem complicada. Lesão, Eles já abriram mão. Já mudança abriram de, mão, de já, né? linha. O problema é que não tem pique agora também, né? Então, assim, tem que se ajustar com o que tem, né? Não, esse ano já era, não tem o que fazer. É o que você falou. Você tem o seu quarterback que não está bem, não está saudável, né? Você tem o seu melhor jogador ofensivo que também não está bem, que também tá lesionado, e a possibilidade é que nem volte esse ano, porque quando ele se lesionou, a expectativa era de 6 a 8 semanas. E aí todo mundo questionava, mas aí vai voltar para jogar 2, 3 semanas, o time não tem chance para nada, você vai expor o cara, então talvez nem volte esse ano, né, o Cup. Eu não passo pano, não. Eu acho que a culpa é sim, é planejamento, é tudo. Porque assim, é um time que eles montaram um time para ser campeão. Foram campeões, parabéns. Uhum, Só que assim, uhum. tem sequência. E aí você trocou todo o seu futuro por um título, eu não questiono, eu não julgo, porque eu faria o mesmo. Né? A gente já teve essas discussões, ninguém vai se lembrar daqui a 50 anos essa temporada ruim que eles fizeram. Vão lembrar que eles foram campeões do Super Bowl ano passado. É isso que vai marcar. Mas eles trocaram, e aí agora as coisas começaram a não dar certo. Eu não acho que ano que vem vai ser essa draga, porque talento ainda existe lá.
né? Mas começa a ficar dúvida, porque Allen Robinson não deu certo. Foi a grande aposta deles no ataque e não funcionou. Não tem o Odell, né? Porque se machucou, né? No Super Bowl, se não me engano, e não renovou, né? Com o time e provavelmente não vai renovar. Então já começa a se questionar. Será que o Van Jefferson está pronto? Porque ano passado todo mundo falava, o Van Jefferson está pronto. Esse ano, as oportunidades que ele teve, não apareceu. Apareceram outros nomes, né? O Skronek, que é um cara que ninguém nem via no radar, teve bons jogos e assim por diante. Então, é de se questionar o que vai acontecer com esse time. Notre Dame, poxa. Notre Dame, aqui, ó. Skronek, nome maravilhoso. Mas beleza, Luquiba. Não vamos puxar mais isso de Rams, é isso. Vamos ver como vai ser a próxima temporada, né? Se continua essa zica, se Stafford realmente caiu tudo isso, ou se jogou baleado e é ressaca mesmo. Mas todo não sucesso aos times de Los Angeles. É isso que eu tenho para dizer. Todo não sucesso. Você entendeu, né? Entendi, eu falei amém. Ele entendeu mesmo. O amém me respondeu. Mas beleza. Vamos sair de Los Angeles, vamos sair da ressaca do Rams e vamos entrar num que não é ressaca, mas que aí é polêmica e aí cada um pode ter um ponto. Eu respeito qualquer ponto aqui. Packers. Vamos falar de Packers. Não quero meter o pau nos Packers. Eu não quero meter o pau no Matt LaFleur. Eu quero só falar realmente dessa temporada lixo que está acontecendo e de Aaron Rodgers. Luquiba, estamos num ponto que devemos bancar de botar no banco Aaron Rodgers. Temos que dar uma de Fernando Santos, que botou o Cristiano Ronaldo no banco ontem, ou não? Temos que manter o nosso glorioso quarterback Kianon jogando. Olha, eu balancei a cabeça do LaFleur porque ele não tem nada a ver com isso. Ele está dirigindo o time que ele tem em mãos. Para mim, aí a culpa é do GM, que não traz recebedor e as peças que ele precisa. Então, ele faz o que ele tem para fazer. Do Aaron Rodgers, eu acho que, como todas as outras pessoas que acompanharam a carreira dele, pode falar que ele talvez seja o quarterback mais talentoso que a gente viu, né, jogar. Só que assim, se você pega, a gente pegou muito bem essa geração de Tom Brady, de Peyton Manning, de Big Ben e tantos outros quarterbacks, que a gente falava o quê? Pode colocar qualquer recebedor que os caras consagram o recebedor. Então, assim, por várias temporadas não tiveram recebedores elites ao lado dele, sempre jogou. Então, essa desculpa que o Rodgers não tem recebedor elite, eu não compro essa ideia. Porque todos os outros quarterbacks no nível dele também passaram por esse problema e tiveram sucesso. O que está mostrando é que o Davante Adams era o cara, porque sem o Davante Adams ele desmontou, porque o ataque basicamente é o mesmo, né? Só tirou o Davante Adams da equação, desmontou o time. É similar ao que eu vi com o Tom Brady nos últimos anos dele de Patriots, quando não tinha o Edelman em campo, desmontou também. Então, assim, eu acho que o melhor para a franquia agora é começar a olhar para frente. Se Jordan Love é o cara, não sei. Dá uma chance pro cara. A temporada do Packers já foi para o espaço. Então, assim, não custa nada. Pega esses jogos e dá uma oportunidade de ver o que você tem. Você preparou esse cara há 2, 3 anos aí para ser o substituto. Agora é a hora de mostrar se ele vai ser ou não. Se ele não for, ano que vem a gente já sabe. Draft você tem a possibilidade, ou troca, ou free agent, assim por diante. Mas eu acho que o tempo do Rodgers no Packers já acabou. Eu acho que é hora para os dois ter áreas diferentes. O Rodgers acho que ainda tem mais alguns anos ainda de liga. E eu acho que para ele a melhor coisa é ir para um 49ers da vida, que é um time que poderia encaixar muito bem e saber utilizar ele, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que agora sim, eu bancaria o Rodgers. E não é só isso, né? É um time que ele gostaria de jogar também, né? É o time que ele queria que tivesse draftado ele lá atrás. Então, Alex Smith, seria legal. Exatamente. Que história, né? Que história. Aliás, eu preciso procurar. Depois eu preciso procurar
qual que é esse... É um 3430, se eu não me engano, que fala sobre esse draft. Eu vou procurar depois. Eu posso deixar de dica aqui, se eu achar. Se eu não achar também, depois a gente vai ter outra dica. Mas beleza. Eu vou só colocar um ponto aqui um pouquinho diferente na questão dos recebedores. Eu acho que de um tempo para cá, o Aaron Rodgers divou demais. Eu vou, já que ele também é da teoria da conspiração, eu vou fazer a minha teoria aqui de Aaron Rodgers agora, foda-se. Mas para mim ele começou a divar. E ele começou a divar e começou a ser um problema para vestiário. Então, é mais isso do que qualidade técnica dele, eu acho. Porque se ele quisesse, ele faria funcionar a química com qualquer um. Tanto que teve jogo do Christian Watson com 3 TDs. Ele deu tempo pro menino começar a desenvolver um pouquinho. O moleque catou 3 bolas. Ele caiu na cabeça do moleque, cagou na cabeça do moleque naquele drop da primeira semana, da primeira rodada. E depois o moleque começou. Só que é calouro. Calouro vai cometer isso. Não tem como você achar que não. Então eu acho que ele começou a divar demais, querer aparecer demais e destruir e pulverizar o ambiente ao redor dele. Ainda mais com ele virando a estrela co-host do Pat McAfee e falando cada bizarrice. Então ele deixou o extra-campo. Não que eu ache que jogador tem que ficar num quadradinho assim, tem que ser sempre o exemplo, é puta que pariu. Apesar de eu gostar quando isso acontece. Eu não acho isso. Ele pode fazer o que ele bem entender da vida dele. Mas a forma que ele conduziu esses últimos anos de carreira dele, tendeu a queimar muito a imagem dele e isso interferir em campo. É isso que eu tenho visto. O problema é que assim, quando o Mike McCarthy estava lá, nos anos bons, todo mundo elogiava. Aí, quando começou a ter os atritos, todo mundo falava, mas o McCarthy chama jogadas que não favorecem o Rodgers está puto com isso, precisa colocar outra pessoa. Ok, colocou outra pessoa. Esqueci agora o nome, o LaFleur, a gente tá falando do Matt LaFleur. Ele, no primeiro ano, teve chamadas tão questionáveis quanto a do McCarthy, e esse atrito não aconteceu logo de cara. E agora está acontecendo essa mesma coisa. Tanto que já teve questionamentos que você vê em jogo, o Rodgers falando, tipo, what the fuck, coisas do tipo, o que você está querendo fazer agora? Né? Então, assim, eu acho que ele chegou num ponto, por isso que eu disse, ele chegou num ponto que ele se acha maior do que a franquia. Por isso que eu disse que para mim é hora de cada um ir pro seu lado. Eu acho que já acabou o tempo dele. Seja grato por tudo que você fez. A franquia de Green Bay é uma das poucas franquias que não pode, por 50 anos, comentar a respeito, porque vocês tiveram Brett Favre e depois eram Rodgers, então vocês tiveram 2 quarterbacks aí para garantir por muito tempo. E teve o White Star antes ainda. Não, sim, é que foi sequência, né? O Favre saiu, sim. Entrou o Rodgers. É a mesma coisa do 49ers, quando teve o Joe e o esqueci o outro, que entrou, o Steve. Eles entraram, então assim, vocês têm 50 anos para não reclamar de quarterback. Agora o Green Bay chegou nesse ponto. Você tá quase ali também com Peyton Manning e Andrew Luck. Então, eu também prefiro deixar isso para outro podcast. Não, saiu a matéria do Andrew Luck lá, né? Saiu a entrevista lá, ele abriu a boca agora para falar a decisão dele e tudo mais. Depois que todo mundo lê, eu tô tentando digerir essa matéria ainda. Fiquei bem decepcionado, não é a palavra, mas até uma tristeza lendo. Eu já não tava num dia muito bom, aí fui ler aquilo lá, fiquei pior ainda. Mas quando a gente digerir, a gente traz esse assunto do Andrew Luck. Eu queria trazer ele quando tá quente, mas não vai ficar tão quente. Dá para trazer depois também, não teria problema. Sim. Mas é isso, eu sou a favor de bancar também, testar o Jordan Love, ver o que dá para fazer com o Império do Amor agora em Green Bay. Se não der em nada, não deu em nada, e vai ser bom respirar. Cara, o que o Fernando Santos fez com o Cristiano Ronaldo, faz agora também, Matt LaFleur. Bota ele para ficar no banco lá, quieto, sem encher o saco de ninguém. E ver o que acontece. Até porque quanto mais vocês perderem agora, até melhor também. Tem que ser que nem o Coltão. Ficar perdendo aí já era. Que tristeza também o Coltão na segunda-feira. Na segunda-feira? Na domingo. Que tristeza. No domingo. Até me perdi aqui já. Que tristeza.
Mas beleza. Tamo junto, Beleza, tamo junto. Não tamo junto. Quinta-feira Não também. tamo junto. Tem uma Quinta-feira distância também. muito grande. Não tem, cara. Pior que não tem. A única distância que você tem é quem tá no banco ali comandando, porque o resto tá ali, ó, tá ali. Ah, não dá, não. Pelo amor de Deus. O sabadão tá maravilhoso, viu? Eu quero sabadão de outra coisa, menos de head coach. Mas beleza. Luquiba, vamos fechar a NFL. Cansei de falar de NFL. Eu também não queria falar de MLB, mas é o que tem para hoje. Então nós vamos abrir MLB falando do seguinte. Nem forçando a barra. Não é nem forçando a barra. Para mim é de direito. É um lugar de direito dele. A minha visita não deu certo no Hall da Fama. Barry Bonds ficou de fora de novo. Mais gente ficou. Curt Schilling também ficou de fora, não deu certo. Eu esqueci os outros nomes também que eram polêmicos, mas enfim. A turma do suquinho ficou de fora. Segue de fora. É isso. Isso. O outro arremessador suquinho, também foi até maior que o Schilling, esqueci o nome dele. Mas Clemens. Sim, o Clemens, isso, o Roger Clemens, perfeito. Cara, eu tô tão feliz com isso, porque assim, o Bonds, ele foi numa geração que a gente entende o que aconteceu. Então, eu entendo que a MLB tem que manter uma certa coerência. Foi o que eu falei para você lá atrás. Eu quero ver o que eles vão fazer com Alex Rodrigues. Porque se Alex Rodrigues entrar no Hall of Fame, aí tudo que eu tô falando você apaga, porque cai por terra. A partir do momento que você começa nessa linha do tipo, beleza, todos esses jogadores que são suspeitos ou alguns admissíveis não tem espaço no Hall of Fame. E nessa conta entra os grandes jogadores. O Davi Ortiz também entra nessa conta. Então, assim, se você começar nessa liga e você vai até o final com essa liga, é justo. Eu quero ver o que vai começar com essa geração desses caras que eu falei, que se aposentaram, e se eles vão entrar. Porque se eles entrarem, aí eu acho que é sacanagem com Bonds, com esses outros caras que também fizeram o mesmo, ou até melhor. Então, eu tô gostando dessa linha de raciocínio. Mas, como a gente sabe que a MLB normalmente nos surpreende de forma ruim, então eu fico com o pé atrás de querer falar isso, parabéns. Eu acho que nesse ponto eles acertaram. Tentaram passar o pano, porque na votação normal, acho que são 10 anos, né, que eles tentam, se eu não me engano. Isso. Nesses 10 anos 15. não conseguiu. 15 anos, não, acho que 15. Não lembro agora. Eu acho que são 10, né, que são 10 tentativas que você tem quando você se inscreve pela primeira vez. Nesses 10 anos não entrou essa geração. Ou os que entraram talvez não são tão polêmicos quanto, ou emblemáticos quanto, né, o Bonds e o resto da turma. Eu quero ver essa geração que a gente teve agora. Né? Por isso que eu falei do Alex Rodrigues, Davi Ortiz. Eu quero ver essa geração, o que eles vão fazer. Porque se passar o pano para essa geração, aí, meu amigo, volta lá atrás e vamos colocar todo mundo, porque eles estão, né, no mesmo patamar. Eu gostaria de estender, de polemizar mais em cima desse assunto, mas eu acho que a gente teria que ter um podcast inteiro para isso. Mas o que eu queria falar, a MLB já é uma liga hipócrita. Ainda mais, a gente vai discutir isso de Bonds numa semana em que a gente viu que saiu aquela reportagem falando das bolinhas diferenciadas para o Yankees, onde forçaram que acontecesse esse recorde do Judge. Fabricaram o recorde do Judge. Fabricaram o recorde, exatamente. É isso, é essa a palavra. Numa semana que sair isso, a gente vê que o Bonds não entrou, e se a gente pegar e pensar que sim, é uma liga hipócrita, e que sim, por pior que seja, por mais filha da puta que seja, por mais escroto que seja a gente falar sobre um esporte ser uma questão de saúde, ou querer levar a saúde para isso, não permitir essas trapaças que seria o suquinho que eles tomavam, né? O esteroide salvou o beisebol. Essas brigas por home run salvaram o beisebol numa época que estava morrendo o beisebol. Então, assim, eu acho uma hipocrisia danada e uma safadeza do cacete você deixar ele fora do Hall da Fama. Mas tudo bem, eu acho que essa é uma discussão que é para a mesa do bar ou para um podcast inteiro, porque a gente ia falar, cada um ia trazer uma posição e ninguém ia bater o martelo nisso. Eu entendo a sua posição, Clay, eu concordo em boa parte com você.
quando eu tô comemorando aqui, não é porque eu sou um cara que, não, tem que banir esses caras. Não, eu tô comemorando a coerência com uma liga que nunca é coerente. Você entendeu? Essa que é a minha comemoração, que eles estão sendo coerentes nesse ponto. Porque, assim, eu tenho uma opinião particular em respeito ao esteroide. Ajuda, com certeza ajuda, mas é só o esteroide que fez ele ser esse cara? Não. O talento estava E lá. o olho, E a aí você não. mecânica. Sim, sim. Então, assim, você não reconheceu o talento, eu entendo essa linha de raciocínio. Porque o pessoal fala, é só colocar um esteroide que eu vou rebater 60, 70. Por que só ele refazia isso, os outros não? Se todo mundo ali, teoricamente, né, estava no mesmo pacote. Então, eu acho que não é por aí. Mas eu só quis comemorar isso, a coerência de uma liga que a gente sabe que não é coerente. Mas o meu questionamento é até quando vai essa coerência? Porque vai chegar uma outra geração que também teve, e mais de um caso, né? Teve só o Alex Rodrigues foram 2 casos. Né? Então, assim, ele é o cara, para mim, que é o mais emblemático. E ele tem números para isso. Então, por isso que eu citei ele. Mas o Davi Ortiz também estava no mesmo pacote. Esse é um cara que provavelmente vai entrar. Provavelmente ele vai entrar. Ainda provavelmente vai entrar de primeira. Eu não duvido isso. E aí você perde sua coerência. Então, acho que aí, a partir do momento que você admitiu o Davi Ortiz e provavelmente vai admitir o Alex Rodrigues, aí você tem que olhar para trás e falar, não, peraí, se a gente está admitindo esses caras agora, a gente tem que admitir esses caras lá também. Boa. E só para não ficar vago, tá bom, do que eu falei do Judge, e para não ficar só puramente reiterismo por ele não ter assinado com os Giants, realmente saiu o Manfred vem falando já pelo menos 3 temporadas aí, e nessa temporada ele bateu muito o pé, falando que ia acabar a putaria das bolinhas serem diferentes, que existiam bolinhas diferentes, que bolinhas que batiam mais, e não sei o que lá. Saiu, sim, conseguiram comprovar, conseguiram pegar análises de home runs, das bolinhas e tudo mais, que nos jogos do Yankees, já próximo, né? Não sei se foi próximo, eu não lembro agora desse detalhe. Foi próximo depois do All-Star Break. Isso, Foi depois do All-Star Break. Pós-All-Star Break, bolinhas diferenciadas para os Yankees. Tem um gráfico. Rebatidas. Isso. Se você quiser, Luquiba. Eu tenho aqui o gráfico. Eu tô com ele na mão aqui. Colocar... O gráfico Depois você põe. Na edição vocês estão vendo aqui, tá? Se você tá ouvindo, o Luquiba vai narrar o gráfico agora. Isso. Em junho, eram menos de 5 bolas estranhas, né? Que eles falavam que eram comemorativas. Em julho, também menos de 5, que foi na semana do All-Star. A partir de agosto, já passou de 5. Aí setembro chegou quase a 10 e outubro chegou a 15. Então, assim, por isso que a gente fabricou. Porque quando chegou ali no All-Star, que eles falaram, peraí, se ele mantiver um certo ritmo, ele tem chance de quebrar esse recorde. Então, vamos começar a incentivar isso. E aí começaram a trocar bolas, que são bolas mais leves. Com isso, as bolas viajam mais. E com isso, rebatidas que cairiam em campo, passaram, né? Para as pessoas entenderem qual que é o efeito disso. Então, o cara joga uma bola um pouco mais leve, o cara rebate com a mesma força. Essa bola que normalmente cairia dentro de campo, passa do muro e é um home run. Por isso que a gente falou que eles fabricaram esse recorde. É bizarro. E assim, depois, se o Manfred não cair, entendeu? Tem que me chamar de pato. Porque só pode ser isso, porque é absurdo. O cara bate o pé falando que não vai ter mais nada e eles estão aí brincando com a nossa paixão, com o nosso esporte. Eu acho uma tremenda filha da putice. Eu acho que é isso que eu tenho que falar, Luquinho. Mas beleza. Dito tudo isso, dito de bonds, dito das bolinhas, já xinguei o Judge. Agora a gente pode xingar o Judge mais um pouco, ou não, porque a gente vai falar de free agents. Então vamos falar do que temos aí de jogadores que já assinaram, pelo menos dos principais aqui. O Luquiba preparou uma lista belíssima, mas como temos pouco tempo, eu vou ler alguns, eu vou comentar alguns com o Luquiba, e ainda temos alguns disponíveis. E os que são disponíveis também são bem interessantes. Mas enfim, começando pelos principais agora, para os que já assinaram, e vamos começar pelo maior contrato de todos, né? Então, Aaron Judge, depois dessa putaria toda de viaja para cá, viaja para lá, conversa com o Giants, conversa com o Yankees,
conseguir. Bom, já é um caso para ser estudado, como o Eric falou, né? É um caso de marketing fantástico. Ele já precisa, ele pode ensinar muita gente aí como vender seu peixe, porque o que ele fez foi maravilhoso. Ele assinou um contrato de 9 anos no valor de 360 milhões com o Yankees, ou seja, 40 milhões por temporada. É muita grana. É muita grana mesmo. Lembrando que ele apostou nele mesmo, porque o Yankees ofereceu para ele lá atrás um contrato com média de menos de 30 milhões por ano, um contrato. Ele falou: não quero esse contrato, vou para a Free Agents porque eu acredito que eu vou conseguir mais do que isso. Ele quase dobrou o valor que eles ofereceram para ele. Então, palmas para o Judge nesse ponto. Isaíde, você foi o pato da vez. Muito obrigado, viu, por ter feito isso. Muito obrigado. Vai se fuder, Judge. Na verdade é o Judge. Foda-se. Tô puto ainda. Tô muito puto. Você não tem noção, Luquiba. Eu tava cuspindo fogo por causa disso. Que eu jurei eu tava aqui de pé junto que esse corno ia vestir o laranja e preto. Você já tava encomendando a 99. Eu já tava ligando pro Jefferson. Jefferson, 15% de desconto na Varsity? Por favor. Mas beleza. Não foi só Judge que impactou essa free agency. Temos também eu vou falar de outro nome primeiro, que é um contrato grandinho também, que é o DeGrom, que era outro cara que eu também gostaria muito nos Giants, apesar das lesões eternas do DeGrom. Ele assinou com o Texas Rangers, terá o Bruce Bochy como seu manager. Um contrato de 5 anos no valor de 185 milhões de dólares. Então ele vai receber aí em torno de 37 milhões de dólares por ano, por temporada. É um contrato longo para o DeGrom, eu acho, ainda mais visto as lesões que ele tem, mas se a gente pensar, é um dos melhores pitchers da liga, se não o melhor quando está em campo, né? Aqueles ERAs bizarros e também as coisas bizarras que aconteciam no Mets com ele. Mas é uma bela contratação, essa é uma baita contratação mesmo, né? Do Rangers, se ele se manter saudável. A gente comentou bastante aqui, o complicado foi um contrato de 5 anos. E aí que começa a dúvida, porque o DeGrom, esses últimos anos, teve muito problema, né, de lesões, e aí você está apostando 5 anos num contrato desse, né, então, assim, tem tudo para dar certo, mas também a gente sabe que é um tipo de contrato que vai quebrar e vai quebrar feio, então a gente entende os dois lados, né? Se eu sou o dono do Rangers e eu tô começando, ano passado eu já apostei alto, né, trazendo o Semen, trazendo o Seager, eu acho que faz sentido você continuar apostando, porque o time não tinha rotação nenhuma. Agora você tem um arremessador bom. Então, assim, ainda precisa de mais. Foi o que a gente conversou. Mas já é um ponto de partida. Então, eu acho que faz sentido para Texas continuar esse investimento. Boa. Temos mais um também, que é um nome interessante, e eu acho que o mais interessante foi para onde ele foi. Pelo menos para mim. Não sei se você vai concordar com isso, Luquiba. Mas é o Trey Turner, que estava no Dodgers e assinou um contrato aí de 11 anos no valor de 300 milhões de dólares com o Philadelphia Phillies. Então o Phillies, que foi o postulante ao título aí, mas acabou perdendo, né? A World Series para o Astros. Foi isso? Foi isso. Foi. Nossa, eu já esqueci quem ganhou a World Series, que bizarro. Mas enfim, é irrelevante. 27 milhões aí por temporada, um pouquinho mais de 27 milhões por temporada, mas é um baita shortstop caindo lá nos Phillies, né? E quem sabe agora eles terão defesa, né? Porque defesa foi um grande problema para eles. Que assim, essa classe de shortstop, eu acho que é a melhor classe da história que a gente teve. A gente tem o Turner. Então, a gente tem o Turner, tem o Correa, a gente tem ainda o Bogaerts também, né? Sim, e ainda tem o Swanson. Então, assim, a gente tem 4 belíssimos jogadores disponíveis. Então, a gente sabia que o Phillies estava atrás de um shortstop, né? Não é surpresa para mim o Turner ter ido para lá. Para você, surpreendeu, para mim não, porque eu já tinha lido bastante rumor, principalmente por um cara chamado Harper, que jogou com ele lá nos Nationals e estava fazendo lobby forte para ele vir para cá. E aí, quando você tem um contrato de 11, você mais ou menos iguala o tempo de contrato que o Harper ainda tem lá, e você tem a dupla Turner-Harper por pelo menos 10 anos aí. Então, eu acho que para a Filadélfia vale muito a aposta, porque você tem 2 caras que ainda têm pelo menos 5, 6 anos, pelo menos, em alto nível.
Então, eu acho que é válido. É só você não descuidar da rotação, porque a gente sempre sabe que Filadélfia só chega lá quando tem uma rotação forte, né? Eu lembro ali quando você tinha o Cole Hamels, você tinha o Doc, você tinha uma rotação fantástica e agora você tinha uma rotação que estava se acertando. Já teve uma perda, né? O Eflin saiu. Vamos ver como é que eles vão repor isso, porque não adianta você só colocar bastão. Inclusive, você falou do Zach Eflin, ele foi para Tampa Bay. Então também foi um contrato aí de 3 anos, no valor de 40 milhões, dá 13 milhões e pouquinho por temporada. É um cara que estava jogando muito mesmo. Nessa pós-temporada foi um dos melhores ao lado do Nola. Então é bem interessante aí também a contratação que ele acabou indo para Tampa Bay. Então aquelas contratações de Tampa, né? Que sempre Tampa Bay específico. Tampa Bay é uma franquia que eu acho que é um caso para ser estudado, que eles estão fazendo, que eles vêm fazendo nessas últimas décadas, porque assim, eles conseguem ser competitivos todo ano, eles conseguem contratos abaixo do preço de mercado, que eu não sei como, qual que é a mágica deles, porque assim, desculpa, o Eflin tá ganhando, fez um contrato de 13 milhões por ano, em média. Pega uma franquia tipo Texas mesmo, Nova York, Boston, paga Não muito consegue. mais do que isso. Paga muito mais do que isso para um jogador pior. Então, assim, um Eflin desse era um contrato de pelo menos 25 a 30 milhões por ano, uma franquia dessas. Então, eu não consigo entender qual a mágica que eles fazem para trazer esses jogadores por esse preço, né? Porque você olha isso e fala, pô, como assim ninguém ofereceu mais do que isso para esse cara? Provavelmente devem ter oferecido, mas não era o jeito que ele queria ou o time que ele queria também. E se o Eric tivesse aqui, ele ia falar assim pra gente: Florida Beach. Florida Beach, É isso. exatamente. É Flórida. É o caso de Flórida, não tem como. Luquiba, tem muitos outros nomes ainda, mas eu queria destacar aqui um caminhãozão que eu gostei muito dessas contratações. Obviamente que é aquele negócio que pode dar muito errado, pode dar certo, que é o caminhão dos Mets. Então os Mets conseguiram fechar com Edwin Dias por 5 anos, 102 milhões, dá 20 milhões aí. É muita grana. Muita grana para um closer. É muita grana. Temos também o Verlander, que é o maior contrato por temporada dessa free agency até agora. Então, um contrato de 2 anos no valor de 86 milhões de dólares, ou seja, 43, pouco mais de 43 aí por temporada. E também a contratação que eu acho bem interessante, apesar de arriscada, que é o José Quintana, que sai de São Luís e vai lá para os Mets também. 2 anos, 26 milhões, então 13 milhões por temporada. O Mets tentando dar um jeito na sua rotação e juntando novamente Verlander e Scherzer. Se isso vai dar certo, a gente não sabe, mas eu gosto dessas movimentações e o time dos Mets vem animando aí. Já animou nessa última temporada, pode animar um pouco mais. Eu acho que a aposta no Verlander justifica, porque eles não esperavam perder o DeGrom, eles imaginavam que eles fossem, né, reassinar com o DeGrom, e aí você perdeu o DeGrom, você vai atrás do outro melhor, né, arremessador disponível, que era o Verlander, e o preço está ok. 2 anos só, você vai estar uma média acima de 40 milhões, mas são só 2 anos, então o risco não é tão grande. Mas eles perderam outras peças, né? Eles perderam o Taijuan Walker, que foi para a Filadélfia, quando a gente falou de rotação. Eu não sei se para a Filadélfia é uma troca boa, se trocar o Eflin pelo Walker, sendo que o Walker está ganhando em média 18 milhões lá em Filadélfia, por isso que eu falei de preço, né? O Eflin está 5 milhões mais barato do que o Walker, então eu não sei se é uma troca boa, mas para o Mets eu acho que assim, valeu a aposta, só que tem que tomar cuidado com o cap. Eu mandei no grupo da redação, né, hoje, qual que são os 10 maiores caps, né, porque isso ainda vai mudar, né, com essas contratações que ainda tem para acontecer, e me preocupa bastante, porque o Mets, se eu não me engano, é o topo da lista. Eles hoje têm uma folha salarial de 300 milhões, que é muita grana. Muita grana. Então, assim, tudo bem que eles têm um dono que está rasgando dinheiro e falando, dane-se, eu pago a taxa que for, que eu quero ser campeão. Só que eu ainda não sei se o Mets está pronto para isso. Eu entendo as contratações, mas eu ainda acho que não está pronto para isso. Se no segundo ano
eles já ganharem, ou chegarem, nesse ano que vem, eles já chegarem um pouquinho mais longe, e no outro ano eles vencerem, pronto, o contrato do Verlander já valeu a pena. A verdade é essa. Mas precisa ver se nesses 2 anos vai dar para fazer esse jogo mesmo. Enfim, Luquiba, eram esses que eu queria falar. Se você tem algum para destacar agora, aproveite, que depois vamos para os que estão livres ainda. Não, dos que já assinaram, eu acho que você falou todos os mais relevantes, né? A gente tem o José Abreu também, que foi acho que o primeiro da lista, né? Que foi lá para Houston, foi um contrato bom até. Ele foi, se eu não me engano, 3 anos, em média, menos de 20 milhões por ano. Eu acho que é um preço ok. Né? Recentemente a gente teve o Contreras também, né? Entrando no lugar do Molina, né? Lá em São Luís. 5 anos, né, em média 17 milhões, mas os outros nomes eu acho que não tem muito o que falar. Eu só estou triste por Boston, porque Boston está perdendo as peças e só está investindo no bullpen. Tudo bem, eu acho que é uma receita válida, porque o bullpen de Boston era um fiasco. Essa temporada foi um fiasco. Mas Kelly Jansen é a solução? Eu não Não sei. parece, né? Tá Não. longe de ser, eu acho. Tá longe de Pois é. ser. Se o Fernandão tivesse aqui, ele ia estar, tipo, boa sorte para você. Então, Já não dá mais. Tem o Bellinger também, né? Que foi para o Benji Cubs. promete. No, Ano, Cubs, perdão, 17 Cubs. milhões. É o Então, contrato do bizarro. tipo, se der certo, o Cubs troca, se der errado, é um ano só, então. Mas tá valendo, tá valendo. Luquiba, vamos lá. Fora tudo isso, ainda temos muitos nomes aqui. Eu não vi se você... tá separado aqui por posições, né? Então, primeira base, tem bastante gente aqui ainda disponível. Temos Brandon Belt, não dá para falar que é um grande nome disponível, mas é um dos idosinhos, é um dos Brandons idosinhos lá de São Francisco. Chris Marrero, Dave McKinnon, Greg Bird, Jesus Aguilar, Miguel Sano, Mike Ford, Ronald Guzman, Thomas Teles, Trey Mancini, que esse é um nome interessante ainda aí numa primeira base. 30 anos, tem toda a história ainda do retorno. Ai, meu Deus, me perdi. O que foi mesmo? Câncer, eu acho que no testículo, alguma coisa do Isso, tipo. mas eu não lembro qual foi, mas enfim, temos a história dele também, e tem o Gurriel. Yulieski Gurriel, porque temos muitos Gurriéis agora. Mas é isso. Quem te atrai mais aí nessa primeira base ainda? Falei do Trey Mancini ainda mesmo? Desses nomes, se eu sou uma franquia precisando uma primeira base, eu vou atrás do melhor disponível. E hoje o melhor disponível é ele. Segunda base, tem bastante gente também. Vou falar dos nomes de novo. Temos Adam Frazier, que esse nome é interessante, eu acho, pelo menos. Allen Hansen, César Hernandes, Danny Mendick, Donovan Solano, não. Hanser Alberto, Jean Segura, esse segura uma bola como ninguém. Josh Harrison, Josh Van Meter, Felipe Gosselin. O Gosselin é um nome interessante também aqui, apesar dos seus 34 anos. O Roner Odor. O Odor estava em Baltimore, né? Isso, Baltimore. Ryan Baltimore. Goins e o Homer Sanches. E aí, Luquiba? Quem você vai? Vai no Segura? Segura essa. Não. Eu acho que o seguro é aquele contrato para uma franquia que está com problema de cap e precisa de uma posição boa. Mas se você não está com problema de cap, eu ia atrás do Frazier. Para mim, ele é o melhor segunda base aí disponível. E tá sendo especulado um contrato aí por temporada de 10 milhões para ele. Então, assim, para 30 anos, o valor de mercado. É o valor de mercado dele, né? Então, ainda tá interessante. Você faz um contrato aí de 4, 5 anos, 50 milhões, eu acho que não é uma aposta ruim. Uhum. Quando a gente vai para a terceira base, temos mais nomes ainda. Mais nomes. Então temos o Brandon Drury, que estava em San Diego. Eu ainda aposto que San Diego ainda renova com ele. Mas temos Brian Anderson, Charlie Culberson, Charleston Cuthbert, DJ Burt, Edwin Rios, Evan Longoria. Vai embora do São Francisco, por favor. Só um contrato que foi muito grande, não foi tão legal. Harold Castro, Jason Vosler,
Justin Turner, o Turner que o Fernandão escreveu um belíssimo texto se despedindo de Los Angeles lá. Marvin Gonzalez, Matt Carpenter, Matt Duffy e Rob Seguedin. Se o Matt Duffy quiser um contratinho em São Francisco, eu aceito. Mas e aí, Luquiba, terceira base, com quem você pegaria aí dessa lista? Cara, dessa lista eu acho que é um pouco mais complicado, porque os melhores nomes são os mais velhos, né? Você tem aí o Justin Turner com 38, você tem o Carpenter que ressuscitou ali em Nova York com 37, você tem o próprio Longoria, né, com 37, você citou. Eu acho que talvez eu iria ou no Duffy, ou talvez eu iria no Brian Anderson, que eu acho que é um nome também low profile. Só que seguindo aquela linha de ir no melhor do mercado é o Justin Turner, só que é uma solução de 2 anos, não mais do que isso. Então, eu acho que já é um pouco mais arriscado. É bem arriscado, né? Bem arriscado. Ele já não vinha jogando constantemente nos Dodgers, né? Ele já estava meio que rotação, assim, então complicado. Bom, chegamos então em shortstop, que aí sim é uma classe desgraçada de boa, como você já citou ali com o Trey Turner quando ele assina. Então nós temos grandes nomes. Nós temos Carlos Correa, temos o Swenson, Devin Marrero, Adrianza, o Elliot Soto, Elvin Andrews, Garrett Hampson, JT Riddle, José Iglesias, José Peraza, Lucas Williams, Richie Martin, Vini Capra, Will Castro, o Xander Bogaerts, como você mesmo citou, e Yu Cheng Chang, que também é de Boston. É o backup de Boston. Era o homem útil ali do time. E aí Boston vai ter que ficar com um dos dois, né? Não. Eu acho que a aposta de Boston, se não for o Bogaerts, é ninguém. É passar o Trevor Story para shortstop e tentar arrumar a segunda base. Eu acho que é nessa linha que Boston está pensando. Legal. Bom, essa solução, inclusive. Eu gosto dessa solução. Sim, Boston está encolhendo, né, o teto salarial. Então, assim, mandou lá atrás o Mookie Betts embora por conta disso, porque não ia dar um contrato de 300 por 10, que é o que na casa que ele assinou, e está fazendo essa mesma linha com os outros jogadores. Então já deixou o J.D. Martinez embora, né, nessa free agency. O Bogaerts provavelmente vai por esse caminho, a não ser que ele aceite um contrato abaixo do valor de mercado dele. Estão especulando que é quase 30 milhões por ano. Eu acho que para Boston é muito, muito caro. Eu acho que para Boston, eu acho que estariam confortáveis em pagar no máximo 20, 22. Então, eu acho que se eu sou Boston, eu vou atrás do Swanson, que eu acho que está nessa linha de valor que você consegue. Agora, se eu tenho uma franquia e eu estou livre, eu vou atrás do melhor, e o melhor hoje é o Correa. Então, não tem muito o que falar a respeito. Eu gosto bastante do Bogaerts, mas o Bogaerts só jogou em Boston. É complicado você ver como que ele vai render em outras. O Correa já jogou uma temporada fora de Houston, então ele mostrou que, mesmo lá em Minnesota, que não é muito agradável para um rebatedor, ele teve números bons. Então, eu acho que ele aí é o melhor. Uhum. Aê, Leopoldo, é nóis. Eu concordo também. Inclusive, o Correa tem papo com um monte de franquia também. Ele vai iludir meu coração, que nem o Judge fez, já estou sentindo. Cara, eu me contentaria com o Swenson também. Eu acho que o Xandão da Massa vai pro Gigantão, viu? Eu li esses dias, hoje mesmo, eu estava lendo uma reportagem dizendo que o Xandão iria ficar entre San Diego e São Francisco. Vai sair do clima frio de Boston para o calor da costa oeste. Ele é de Aruba, né, cara? Exatamente. Ai, que vida boa. Mas o Swenson é um cara que me agradaria também. Não ficaria chateado se o Swenson viesse, não. Luquiba, eu não vou falar todos os catchers que nós temos, porque são muitos. Os DHs também são muitos. E os outfielders também são muitos. E também os pitchers, não dá nem para falar. Mas eu gostaria que você destacasse, já falei de todo o infield aí, quase todo infield, né? Porque não falamos de catcher, mas eu queria que você destacasse outros nomes aí que você acha interessante que ainda podem sair. Tá. Para mim, eu vou falar do catcher. Eu gosto bastante do Vasquez. Ele é um cara muito low profile, mas que é muito competente. E o preço dele está bem abaixo do mercado. Então, eu gosto dele. Eu gostaria que ele voltasse para Boston, né? Ficaria bem feliz se ele voltasse. Mas eu acho que é um nome bem atrativo. De rebatedor designado, eu acho que
cada vez menos é valorizado, porque com a ideia de se universalizar o DH, hoje não vale a pena você pagar 50, o que for, para você ter um cara que não joga em campo, né? Mas o JT Martinez ainda é um cara ótimo, né? Eu não entendi como o Boston não trocou ele, porque sabia que ele não ia continuar na franquia e perdeu a janela de ter capitalizado em cima dele. E ainda também tem o Nelson Cruz, eterno Nelson Cruz, com 42 anos, que ainda está nativa, que também é um bastão forte. Mas eu ainda ficaria no JD Martinez, que eu acho que ele ainda tem um pouco mais de estrada aí, que o Cruz eu não vejo mais do que um ano. Aí você vai para outfielder, cara, a lista é gigante. Eu gosto bastante do Michael Conforto, eu gosto bastante do Brandon Nimmo, que eu acho que ainda não saiu, se eu não me engano. Não saiu. O Brandon ainda tá nesse papo aí também. É. Tem papo com o Giants, inclusive. Eu acho que são os dois nomes que me agradariam mais, né, dos outfielders. O Profar não Né, não te anima, não? Jurickson Profar quem? não te anima? Jurickson Em qual Profar? time? No Boston ou com uma franquia qualquer? Não, como a franquia... Essa é maldosa. Eu ainda fui responder. Não. Se eu falei de outra forma, me desculpa. Eu quis dizer cabeça de torcedor ou cabeça de esporte? Foi nesse sentido que eu Cabeça de quis esporte. perguntar. De esporte eu acho que é um nome ok. Não acho que é um nome mais atrativo. Eu acho que tem opções melhores do que eles e até talvez mais baratas do que ele. Para Boston, com certeza não. Faz o menor sentido o Boston investir em outfield. Mas eu acho que são esses dois nomes de outfielder que eu acho que são os caras que eu tô de olho para onde vão, né? O Nimmo e o Conforto. E ambos são do Mets, né? Aquilo que eu te falei lá do Mets, você tá vendo a barca que tá saindo também. Então, ele já tem hoje o maior teto e não tem esses caras. Então, eu acho que ali é o problema maior. Aí de pitcher, cara, puta, a lista é gigante, né? Fica até complicado de a gente falar quais são os pitchers aí disponíveis. Mas para mim o nome que eu estou mais atento é o Rodon, que eu não sei se volta pro seu Giants ou se Não ele deve. procura outro. Não, também acho que não. Tem também, né, o Waka, que ressuscitou em Boston, que é um cara que Porra, bom eu, nome. é um cara que eu sempre gostei muito lá em São Luís, e aí de repente o cara parece que desaprendeu a jogar. E aí teve uma temporada muito boa em Boston, e talvez eu gostaria que ele continuasse também em Boston, mas vamos ver. E eu acho que dos pitchers são esses dois que eu lembro. Teve o Evaldi também, que saiu de Boston, mas ele é um cara mais arriscado, né? Questão de saúde. Tem o Chris Bassett, que também é do Mets, né? Que provavelmente não fica em rotação. Tem o nosso eterno também, Zach Greinke, e o Cuetão também tá na lista, né? Então, são caras mais antigos. O bom é que essa classe tem de tudo. Você tem desde o cara mais novo até o cara mais antigo. Você tem o Rich Hill, por exemplo, que está disponível no mercado. Você tem o Syndergaard, né, que é outro nome também sempre interessante. Então, eu acho que pitcher tá bem atrativo ainda. Tem bastante coisa ainda. E quando você fala ainda de para bullpen, né, relievers, você tem o Otavino, você tem Brad Hand, você Sim. tem os Taylor caras que já foram Rogers. competentes. Sim. Exatamente. E tem outros caras competentes aqui também. Você tem até o Chapman aqui nessa lista. Você tem o Tudo David bem que Robertson, você tem nomes interessantes. Tem um cara que já está em final de carreira, mas que não admite, que é o Kimbrel, né, que é um desastre também, mas de repente, né? Tem nomes interessantes ainda aí também. Corey Newbell também. Cara, que eu tô vendo aqui agora de relievers, Sim, tem muito nome ainda. tem Dá para muito. fazer uns catadões aí para as franquias. Foi o que eu te Mas é falei. isso, né, Luque? Você não tem praticamente mais ace. Eu acho que o ace aí, o único ace disponível, eu acho que é o Rodon. Eu acho que desses todos os nomes que a gente falou, não são cabeça de rotação, são metade para final. Mas a maioria dos times não precisa do ace, né? Já tem o seu ace. Então, dá para você montar uma rotação bem competente. Porque não adianta, a temporada é longa, você precisa ter pelo menos 4 nomes interessantes. E para pós-temporada, você tem que carregar pelo menos 3. Né? Você não consegue sobreviver uma temporada com menos de 4 e pós-temporada com menos de 3. Então, você vê esses times. Por isso que eu falei do Mets, que eu não sei, porque eu não vejo a rotação do Mets. Praticamente saiu todo mundo e voltou só o Verlander. Então, eu não sei se eles vão ainda esse ano brigar.
Mas é isso. Vamos encaminhar. Luquiba, vamos apostar? Vamos, bora. Seu Eric deixou um vídeo para nós vamos assistir o vídeo. Três apostas que ele fez. Fala, chefinho, fala, Luquiba, fala, mestre Fernandão, que está em Buenos Aires, aproveitando as merecidas férias. Vamos para as nossas apostas, então, do dia, do podcast. A primeira, raramente a gente faz uma aposta do Thursday Night Football, mas eu gosto bastante dessa. Raiders e Rams, no dia que a gente está publicando o podcast. E o Raiders é favorito por 6,5, então o spread é 6,5. Eu acho que vai ser uma lavada maior do que isso. Eu realmente acho que o Raiders perderam vários jogos de menos de um score, né? Menos de 7 pontos, menos de 8 pontos. Apesar do McDaniel ser um coach muito ruim, eu acho que o time tem muito mais potencial do que isso. Eu acho que vai emendar algumas vitórias aí na parte final da temporada, para salvar o emprego deles, eles continuarem com problemas ano que vem. Mas eu gosto dessa aposta do Raiders acima de ganhar de mais de 6,5 pontos do Rams. A segunda aposta, falando em times que estão embalando nessa reta final de temporada, a gente tem que falar do Bengals, né? O Bengals, Joe Burrow é o daddy do Kansas City Chiefs, e eu acho que eles acertaram realmente o estilo de jogo nessa segunda metade da temporada, e eles vão muito fortes nos playoffs. Então eles são favoritos de 6,5 contra o Browns. Eu gosto bastante dessa aposta. Eu não vou falar o nome do QB do Browns, mas é o cara que foi suspenso aí por 11 jogos. E eu vi um pedaço do jogo do Browns do domingo passado, e ele ainda vai demorar algum tempinho até entrar em ritmo de jogo. Então acho que o Bengals vai ganhar esse jogo fácil. Eu gosto desse spread aí de 6,5, menos de um TD, pra gente apostar a favor do Bengals. E nossa última aposta é um spread que tá todo mundo questionando. Interessante, e normalmente eu digo que Vegas tem razão, mas nesse realmente é um ponto de interrogação. O Lions é favorito de 2 pontos do spread de 2,5 contra o Vikings. O recorde do Vikings é 10-2, o recorde do Lions é 5-7. É apenas a 8ª vez na história da liga que um time com mais de 80% de aproveitamento não é favorito contra um time com under 500, né, com um recorde under 500. E o interessante é que normalmente isso acontece quando o time já ganhou a divisão e está descansando, que não é o caso ainda. Então eu realmente não entendo esse spread. Eu acho, sim, o Lions é uma história legal, está jogando bem, mas o Vikings talvez seja o time menos respeitado da liga, e apesar de ganhar feio, acaba ganhando. Então eu gosto desse spread aí contra o Lions a favor do Vikings. Bom, 3 apostas aqui. Então, o Eric foi de Raiders. Ele foi tudo spread aqui, né? Então, ele foi Raiders. Isso é um spread de menos 6,5 contra o Rams, que é o Thursday Night Football. Ele não costuma apostar em Thursday Night, ele sempre fala isso. Mas ele apostou aqui nos Raiders porque ele acredita que esse spread tá interessante. Bengals e Browns também um spread de menos 6,5. Ele também pegou essa. E foi num against the spread, no Vikings e Lions. Mais 2,5 Vikings. Isso aqui é muito bizarro. O que os Lions têm feito nas últimas semanas tem surpreendido até Vegas, olha só. Pois é. É bizarro. Bom, do meu underdog, eu não vou dessa vez do maior underdog, porque aí é rasgar dinheiro. Eu não acredito que Houston vai ganhar de Dallas. Então, assim... Já basta a Copa, né? Já basta a Copa. Não, com certeza, mas 16 pontos, é uma coisa assim do tipo spread. Então, assim, é uma zebra muito grande. Então, eu também não sou nenhum insano. Mas eu vou numa outra aposta que tá pagando alto também, mas que eu acho que é mais verídica de acontecer, que é Jets e Bills, que é jogo de divisão, apesar do Bills ser o enorme favorito, Jets já aprontou e pode aprontar. Então, eu fico com o Jets aí. Boa, Luquiba. Gostei dessa aposta. Então, beleza. Vamos para fechar esse podcast com dicas, né? Ficamos batendo papo aqui, 1h13 já. Na edição vai dar um pouquinho menos, mas 1h13. A gente é bom de papo, hein, Luquiba? Com certeza. É isso aí, Luquiba. Estamos encerrando essa edição com nós dois e vamos de dica. Uma dica que vai abalar as estruturas. Que piada ruim, que piada maldosa.
mas essa dica vai abalar as estruturas, porque as estruturas já foram abaladas na época. Eu não sei o nome em português, mas se vocês procurarem com esse nome no Star Plus, estará lá. The Day the Series Stopped. Se você pegar para assistir, ou se você já conhece, já assiste, acompanha MLB, já deve saber essa história, que em 1989, Oakland A's e San Francisco Giants se enfrentaram na World Series, que foi maravilhosa, e no jogo 3, terremoto. E a World Series foi pausada por conta do terremoto. E aí esse documentário conta a história desse terremoto, dessa World Series e tudo mais. Não vou falar mais nada além disso, vou falar só o prefácio dela mesmo. Assistam, vale muito a pena. E eu queria trazer essa dica de Giants, né? Pelo menos uma dica de Giants, porque o arrombado do Judge não veio para o Giants, mas pelo menos a dica vai para o Giants, entendeu? É assim que nós faz aqui para compensar o fanismo e o meu clubismo. Inclusive, o meu clubismo me diz que está começando o jogo de Pacers e Minnesota Timberwolves. E eu preciso assistir esse jogo para montar o nosso top 10, que sairá amanhã junto com esse podcast. Então, Luquiba, queria dizer que foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço. Não deixei você comentar sobre essa dica, mas te amo muito. Tem problema. Beijo, muito obrigado pela companhia. E a gente se vê na semana que vem. Hoje eu não estou embaixo, mas o embaixo sempre vai estar dentro de você. Ai, não. Mas é isso aí. Eu só tô correndo porque a gente em dois, a gente alongou o podcast, porque a gente falou pra caramba dessa free agency, falou pra caramba do Rodgers, falou de Rams, falou do Barry Bonds, falou de trapaça, falamos de muita coisa e foi muito divertido. Então, Luquiba, muito obrigado. Até semana que vem. A todos que vocês acompanharam, não se esqueçam daquilo que eu sempre falo. Tá vendo pelo YouTube? Então vai lá, se inscreve, ativa o sininho, dá um like, deixa um comentário, dá a solicitação, fala o que vocês querem ver aqui, mas dá um toque lá pra gente. Um beijo grande no coração de vocês e até semana que vem. Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, ou nesse mesmo zone horário, ou nesse mesmo zone canal. Mas é isso. Estejam conosco e beijo grande. Luquiba, muito obrigado. Beijo.